Olá, amigos e amigas. Mais uma vez estamos aqui para prosear. Esse espaço onde vozes se encontram, histórias se cruzam, ideias ganham vida. Cada fato fundamentado é um assunto que nos traz e faz emoção, virar razão, ao contrário, vice-versa. Prosear com autoridade, prosear com um amigo, contar sua história, o segredo da vida, por que vencer, como vencer, é sempre uma emoção muito grande. Começando mais um podcast Pode Ver, hoje na presença do Dr. Maurício Segatti, um gaúcho radicado na fronteira, que veio para cá, gostou e ficou. Dr. Maurício, que alegria recebê-lo no podcast Pode Ver, seja bem-vindo. Para o senhor contar um pouco dessa história, o senhor que só trabalha, hoje é dia do senhor contar. Se trabalhar é bom, traz felicidade, essas coisas mais. Afinal de contas, quem é Maurício Segatti? Boa tarde, Vanderlei. É uma satisfação estar aqui no teu podcast. Você sabe que você me convidou faz algum tempo, e no começo eu relutei um pouco porque eu sou bastante reservado na minha vida pessoal. Mas eu sou esse camarada que você conhece há anos. Felizmente nós temos uma amizade aí de longa data. E um cara simples, de vida simples, profissional, que tenta trabalhar e fazer o mais correto possível dentro da sua profissão e cuidar da família, viver bem com os amigos de uma forma genérica. Esse sou eu. Que bacana. Doutor, seu Timóteo e Dona Nair, qual dos dois tem mais parte na tua história ou os dois? Os dois são pessoas que vivem no interior, né, num pequeno município lá onde eu nasci, no Rio Grande do Sul, Porto Lucena. Minha mãe professora, meu pai um pequeno comerciante, né? E os dois me trouxeram muitos ensinamentos. Meu pai é aquela pessoa correta, né, que me ensinou muito sobre a correção, a forma de conduzir as coisas com honestidade. E a minha mãe é aquele lado mais carinhoso, mais amável, aquele lado mais maleável, que eu acho que eu trago também um pouco desses ensinamentos dela, de levar a vida um pouco mais macia, digamos assim. Certo. Sei que vocês são em 3 irmãos, é isso? Isso, eu tenho uma irmã mais velha, depois eu e um irmão. Você é o do meio. Exato. Como é que foi sua infância lá no Porto Lucena, que você nasceu, né? Sim. Teixeirinha até fez uma homenagem para sua cidade, cantando lá. Tem uma música que ele fala de uma passagem que ele teve por lá. Isso. Foi uma infância muito, muito feliz, porque na época meus pais moravam num distrito, moram até hoje num distrito que dá 8 quilômetros da sede do município, nunca quiseram sair de lá. Então foi aquela infância brincando, tomando banho de riacho, aquelas brincadeiras saudáveis, né, que a gente tinha, e uma forma bem harmoniosa ali, com os amigos da redondeza ali, onde a gente vivia. Seu pai era agricultor, no caso? Ele era comerciante. Só comerciante? Só comerciante. Geralmente tinham secos e molhados, né? Que era agricultor e tinha uma bodega, né? No caso deles não vendiam bebidas no balcão, só fechada, né? Certo. Que o camarada ia lá, comprava a sua cachaça, seu refrigerante, mas levava. Eles não serviam dentro do estabelecimento deles. Muito bem. De lá, o amigo cresceu com muitos anos, depois terminou seu ensino médio por lá, como é que foi? Então, dali eu fiz até a 5ª série, né? Depois fui estudar na sede do município até a 8ª série, e aos 14 anos de idade eu fui fazer o meu ensino médio em outra cidade, porque lá não existia ensino médio. Às vezes você vê o pessoal da geração atual não tem ideia, né, do que a nossa geração pegou uma época em que não havia celular, não havia notebook, não havia computador, então era uma realidade totalmente diferente.
E aí eu fui fazer o ensino médio, então com 14 anos eu já saí de casa para continuar os meus estudos. Dentro da minha realidade familiar, meus pais tinham sido, anos antes, um dos poucos que tiveram a oportunidade de sair para estudar. Então meu pai tinha feito contabilidade, ensino médio na época, que já era muito, né? E minha mãe tinha feito magistério. Então, eles valorizavam muito a educação. Então, eles incentivavam muito que a gente continuasse estudando. Então, eu fui estimulado a sair para continuar os meus estudos. Até então, você não sabia o que queria ser ainda. Foi definir isso após o ensino médio, entrar na faculdade? Quando pouco antes de eu ir para o ensino médio, meu pai me fez essa pergunta, o que eu queria fazer. Imagina para um garoto de 14 anos, e aí eu falei na época, né, que eu queria fazer odontologia, medicina ou direito, algo nessa área, né. Eu acho que ele por dentro deve ter rido, imagina, lá do interior eu falar em ser médico, né. Eu sou o primeiro médico do meu município, né. Olha que bem. E então depois vieram outros que foram seguindo esse caminho, né. E o primeiro médico nascido lá, que eu falo, né? Certo. E então, ele deve ter imaginado, assim, que era sonho de moleque, né? E tal. E então ele falou, bom, se você quer seguir nessa área, na área humana, de humanas, né? Então nós precisamos ver um científico, que na época era o científico. E como era forte esse sistema, Isso. né? Então eu fui estudar no colégio lá em Cerro Largo. Que bacana. Doutor, você considera a sua infância para a juventude uma infância e juventude boa, satisfatória, ou você teve dificuldades assim na sua vida até pegar o fio da meada para ser o que você realmente foi, entrar na faculdade de medicina e tal? Não, foi muito trabalhoso porque eu não tinha muitas referências, né? Não tinha ninguém na família que tinha feito ensino superior, assim, tios ou pai ou alguma coisa assim. Minha mãe, depois que já trabalhando com os filhos, foi fazer faculdade, aquelas faculdades, hoje EAD, né? Na época falava faculdade de férias. Então eu não tinha muitas referências. E aí eu fui indo, imagina, um garoto com 17 anos de idade, pegar um ônibus e ir a Porto Alegre, fazer a inscrição para vestibular. Corajoso, né? Depois daquele vestibular eu não fui fazer. Daí eu fiz um ano de ciências contábeis em Santa Rosa. Olha só. Né? Me amedrontei um pouco. Uhum. Nesse período, um detalhe que você nem sabe, que você que é do setor de comunicação de rádio, eu estudava à noite, durante o dia eu trabalhei numa rádio lá, em Santa Rosa. Sério? Foi. Olha que beleza. Rádio Líder Som, né? Eu fazia sonoplastia. Durante 8 meses. Era o assistente no estúdio. E aí depois eu não gostei, realmente números nunca foi a minha área. Uhum. E aí eu fiquei meio ano em casa, voltei para casa, saí do trabalho, tranquei a faculdade, fiquei meio ano em casa, e aí conversei com meu pai e falei que eu queria ir para Porto Alegre fazer cursinho. Aí eu fui a Porto Alegre, tinha uma amiga a quem eu tenho que render uma homenagem, porque depois ela infelizmente teve uma doença grave, faleceu, a Elisete. Ela morava lá, era filha de um vizinho, e ela que viu os caminhos para eu ver um cursinho, ver onde morar, uma pensão onde morar em Porto Alegre. Foi parte importante Isso, e aí eu fui a Porto Alegre e fiz meio ano de cursinho e prestei o vestibular. Bacana. Você não acha que seu pai, seu Timóteo, aliás, seu Timóteo, eu não conheço o senhor, mas o senhor e Dona Nair foram muito para frente, porque nessa época os pais queriam mais que o filho ficasse junto, estudando ali, trabalhando ali, meio que na barra da saia da mãe, né, essas coisas. E o seu pai foi totalmente ao contrário. Deu asas para ti voar? Eu acho que porque ele tinha tido a oportunidade de sair. E depois, ele também teve isso. Depois, né? Ele voltou a morar ali
na localidade, e então eu acho que ele sabia da importância de conhecer um pouco mais E que do alegria, mundo, né? Que satisfação isso. E era um pouco de coragem e muita loucura, porque imagina jogar um filho adolescente praticamente no mundo, né? É, Hoje a gente protege tanto os filhos, né? sim. Tenta cuidar ao máximo, né? E na época eles eram, acho que um pouco corajosos e um pouco malucos também, que permitiam que a gente fosse. Imagina, não tinha telefones. Pois Nos 2 primeiros anos que eu morei em Porto Alegre, eu não tinha telefone. Na época, você sabe, uma linha telefônica era uma coisa cara. Exatamente. Então, eu combinava... Era carta, né? É, Telegrama, isso. carta. Não, eu combinava com eles, todo domingo à noite eu ia na central telefônica, Aham. aí na CRT na época, Isso. né? E ligava para eles. Então, eu fazia ligação porque eu não tinha telefone. E durante a semana, eu estava em Porto Alegre e eles não tinham comunicação comigo. E às vezes até ficava contando as horas para poder falar com a mãe e com o pai, né? Também. Matar saudade, essas Também. coisas, né? Mas eu digo assim, o desprendimento, a gente era jovem, não tinha noção muito, né, dos perigos todos da vida, né? E eles, durante a semana, não sabiam o que estava acontecendo com a gente. Tava lá. Agarrado no rosário. Exatamente. Torcer e orar pelos filhos. Exatamente. De certa forma, esse período seu longe dos seus pais fez com que você amadurecesse um pouco mais rápido, não é verdade, doutor Maurício? Muito, né? É. Você acaba enfrentando... Você teve que se meter a cara e criar sua própria história, sua Isso. filosofia, sua vida. Muitas situações você não tem muito a olhar para o lado, você está ali, os teus atos vão ter as consequências, né? Exatamente. Você era mais responsável por ti mesmo. Como é que... Vamos voltar um pouquinho lá no Porto Lucena. Caçou de bodoque, essas coisas? Sim? Jogou bolita, tops e nick, essas coisas? Não, eu joguei muita bolita, né? Isso sim, chegava a machucar o dedo, né? Chegava em casa da escola com o dedo arregaçado. Machucava, sangrava o dedo. Mas o meu pai era um ambientalista sem saber, antes de existir ambientalista. Ele era radicalmente contra a caça de passarinhos. Ele não permitia, ele tinha algumas propriedades pequenas lá, porque é tudo minifúndio, né? Sim. E ele brigava muito se soubesse que alguém estava caçando qualquer tipo de animal, pássaro nas propriedades dele, ele não permitia isso. Caramba, naquela época já, né? Ele era radicalmente contra a caça. Já naquela época, isso 45 anos atrás. Futebol, chegou a jogar? Muito, muito. O que você era? Goleiro, atacante? Não, eu era meia direita. Olha, é um estilo Dunga, assim? É bem Dunga, né? Perna dura e vamos que vamos. Eu jogava medianamente, assim, nada... Carpegiani? Não jogava para brincar mesmo, não dava para ser profissional, não. Tá certo. Doutor, não se arrependeu de optar pela medicina? Não. Em nenhum momento? Em nenhum momento. Eu sou muito feliz na minha profissão. Bacana, gosto do que eu faço. Já são agora 32 anos de formado, 26 de especialista e sou realizado na minha profissão. Bacana demais. O senhor é casado com Luciane e tem 2 filhos, né? Um casal, se não me engano. Um casal. Um eu sei que é o Arthur. Esse é o Arthur. E tem a sua filha também, né? Também. Os dois já estão grandes, estão estudando, estão... Eu sou casado há 30 anos, a minha filha já é uma mulher de 23 anos agora, vai fazer 24. Bacana. Já é médica formada, fazendo especialização em Curitiba. E o que faz? Faz oftalmologia. E o Arthur terminando o ensino médio e vai fazer vestibular no final do ano. Eu conheci o Arthur, era pequenininho, né? A gente vai branqueando o cabelo e as crianças crescem, né? O Arthur tá já um homenzinho já. Que bacana isso. Tá. Hein, doutor? Nos 32 anos da tua caminhada como profissional que você falou, né? Já teve dificuldades, tristezas, surpresas na profissão? Porque atender nessa área de urologista que você tem, você também atende mulheres, né? Porque as mulheres também têm problemas, não só na área do homem, mas eu estava lendo um pouco sobre esse tema, o urologista. Caramba, comparando o passado com o presente, porque antigamente as coisas não eram muito esclarecidas, hoje é mais.
Como é que é ser um médico urologista respeitado, conceituado como o senhor é, e manter com essa simplicidade que você tem e não perdeu a essência do passado, porque isso é um ponto elevadíssimo do ser humano. E com todo o orgulho que eu tenho de ser seu amigo, eu vejo isso em ti. São alguns tópicos que você tocou aí. O urologista, muita gente pensa que atende só homens, né? A gente atende uma parcela aí de 30% a 40% de pacientes mulheres, que tem problema de infecção urinária, tumores de bexiga ou de rim e cálculos renais. São alguns exemplos de doenças que as mulheres também têm, que a gente, quanto o homem que a gente atua. A evolução da minha área ela foi muito grande nos últimos anos. Então, as cirurgias abertas, hoje elas são a exceção praticamente. Então, a gente fazia muita cirurgia aberta no início da carreira. Hoje, as cirurgias são todas elas, uma grande parcela com equipamentos, com endoscopia, são medicamentos que a gente usa os próprios canais urinários da pessoa para ter acesso, né? Por exemplo, para fazer uma raspagem de um tumor de bexiga, ou para fragmentar um cálculo, alguma coisa assim. Então, essa parte que nós chamamos de endurologia, que é uma parte que não se faz mais os cortes tradicionais, teve uma evolução muito grande. Um outro fator que teve também foi essa evolução do esclarecimento com os pacientes, claro, né? Porque antigamente existia muito preconceito, né? Por causa do exame de próstata e tudo mais. E com o tempo, com as campanhas que a gente foi fazendo, todos os colegas também, e eu também, fizemos inúmeras palestras em vários locais durante esses anos todos, a nível local. Isso foi uma coisa que aconteceu a nível estadual e nacional também, com campanhas nacionais, até na televisão e tudo, e isso foi melhorando, foi mudando. Então hoje os homens entenderam que tem que buscar a prevenção, né? Os exames não vão evitar que a pessoa tenha a doença, mas a detecção precoce vai fazer com que possa existir a possibilidade de cura de algumas doenças, dentre elas o câncer de próstata. Então as pessoas se conscientizaram que a ideia é descobrir cedo para tratar e resolver. Eu tenho exemplos de pacientes que eu fiz cirurgia há 23 anos, quando o camarada tinha 62 anos, e hoje esse senhor tem 85 anos e está bem. Pela honra e glória, né? Então Deus, são exemplos de pessoas que tiveram uma expectativa de vida longa, elevada, e bem, sem problemas secundários por terem descoberto seu problema cedo. Ainda existe preconceito do homem, doutor, com relação a isso? Diminuiu muito, mas ainda existe. Continua. Ainda existe. O homem o ser humano, o homem é tosco pra caramba. Ele acha que ainda existe aquele lance, não, eu sou homem, eu não vou entrar nessa e tal, né? Tem que levar umas bordoadas, que nem dizia nossos avós, né? Umas bordoadas para você tomar consciência e procurar recurso. Sim. Muita gente hoje, doutor, me corrija se eu estiver errado, previne. Muita gente previne. E deixa de remediar, né? Isso. A maioria hoje, felizmente, faz prevenção. Eu acho que hoje a minoria está nessa área de preconceito. A gente usa outras armas diagnósticas, né? Quando você não consegue convencer o paciente de que um exame é importante, você usa outras alternativas. Pode não ser tão eficazes, mas que também ajudam a gente a ter um diagnóstico. Mas, assim, diminuiu muito. Isso realmente melhorou muito. Muito bem. Você me perguntou das dificuldades. Isso. Teve períodos muito... Já perdeu um paciente? Já perdi paciente. Isso é o maior desgosto que pode ter dentro da carreira, né? Eu, uma época, perdi um paciente, eu me retirei e fui viajar, fiquei lá no sul, fiquei lá uma semana para me recompor, porque eu estou hoje com um pouquinho mais de 8.000 cirurgias. Você imagina, nesses 26 anos de Foz do Iguaçu. Então, é impossível você ter êxito em 100%. A cirurgia é uma atividade de risco, mas quando você tem sucesso, é muito recompensador, gratificante. Mas quando você tem insucesso, isso toca. Nenhum profissional quer perder. Né? Exatamente.
Pode existir profissionais que são um pouco mais frios, mas eu ainda me envolvo bastante sempre, e graças a Deus, nos raros casos em que houve a perda de paciente, eu sempre senti muito. É difícil você dividir a emoção da razão? Ou você mistura tudo? É difícil, mas você tem que praticar isso, você tem que desenvolver isso, porque você precisa manter um certo distanciamento para poder ter raciocínio científico, raciocínio frio. Porque quando você se envolve, você acaba perdendo um pouco a frieza de raciocínio. Então é importante você ter raciocínio científico, raciocínio frio, você se distanciar um pouquinho para poder ter a frieza necessária, eu acredito que para decidir bem. Doutor, eu sei que ainda existe alguns amigos, por exemplo, digamos que o cara seja seu amigo e não quer consultar contigo porque é seu amigo, tem medo de ter problema e, enfim, por ser seu amigo, ele prefere buscar um profissional estranho. Ainda existe isso? Já houve mais. Para ter mais segurança, assim. Pô, o Maurício é meu amigo e tal. Vou encontrar ele depois e tal. Eu separo muito preconceitos, isso. Né? Já houve mais, mas eu sou um camarada, você me conhece, eu sou um camarada muito brincalhão. Isso. Mas eu nunca brinco com a minha profissão, né? Eu não brinco com a minha profissão, eu não cito nomes de pacientes, isso é uma regra minha. Você não vai ouvir ninguém dizer, olha, ou eu estar numa roda conversando, fiz uma cirurgia no fulano, ou o ciclano consultou comigo, isso você nunca ouviu. Eu separo muito o meu lado profissional, o meu lado pessoal, do meu lado das brincadeiras que a gente faz quando tá junto, né? Isso ajuda para que o paciente também se sinta mais seguro, né? Sim, tenha mais confiança e entenda que a discrição faz parte da minha profissão. Tem algumas profissões que precisam ser discretas. Claro. O padre é um deles, né? Verdade. Se ele for comentar sobre as confissões, não vai dar certo. Né? Isso é verdade. Os padres, pelo amor de Deus. Vem cá, doutor, e essas doenças novas, o médico, como é que ele encara isso? Porque antigamente não tinham outras doenças, aquelas doenças antigas, tipo, por exemplo, sarampo, o que mais que tinha? Febre do tifo, é isso que chamavam? Sim. Isso aí não existe mais. Porque as vacinas vieram, isso. Mas tem doenças novas. Isso assusta um pouco o profissional? Como é que você encara isso? Não é a minha área, mas, por exemplo, quando houve a Covid, os colegas que estavam na linha de frente tinham muita dificuldade, porque era uma doença que não se sabia como tratar. Ninguém sabia como agir direito. Na minha área, as doenças virais aumentaram mais, né? O herpes, o papilomavírus, né? São doenças que aumentaram mais porque ainda não existe um antibiótico para isso, né? Então o próprio organismo tem que criar resistência. Mas são doenças que a gente sabe como tratar, sabe como evolui. Então existem centros maiores estudando e repassam para a gente que está na linha de frente, mas aqui no interior, vamos colocar assim, as formas de conduzir, né? Então a gente tenta se manter. Hoje em dia é mais fácil com os acessos que a gente tem via internet e tudo, aulas online, e antes também a gente sempre frequentava muitos congressos para estar atualizado, né? O médico tem que estar sempre se atualizando, né? Precisa, é sempre importante. Novas técnicas cirúrgicas vêm surgindo com muita frequência. É uma área que evolui muito rápido, né? Muito bem. Doutor, por que Foz do Iguaçu? E quantos anos está aqui? Eu estou há 26 anos aqui. Eu, quando terminei a faculdade, eu fiquei 1 ano e meio no Exército, né? Que eu não tinha passado para a residência. Aí, um colega que hoje está aqui, que ele é anestesista, doutor Cornélios, tinha servido junto comigo, acho que você conhece. Grande amigo. E ele tinha servido junto comigo, ele estava em Londrina fazendo residência. E ele me ligou e falou, olha, aqui tem uma residência muito boa, você queria a área cirúrgica, a urologia aqui é muito boa.
e tem a cirurgia vascular também. Eu falei, não, eu quero fazer urologia. Aí, então, eu fui para lá, fiz a prova e comecei a fazer a residência em Londrina, no Paraná. Então, você foi incentivado pelo Dr. Cornélio. Sim. Grande Na cidadão. mesma época, eu tinha passado para o concurso para a escola militar. Hoje eu seria um coronel aposentado. Mas aí eu optei por fazer a especialização e fiquei 3 anos em Londrina. E eu conhecia Foz do Iguaçu, né? E olhando no mapa, população versus especialistas, aqui tinha uma carência, vamos colocar, nesta área, né? Na época eu pesquisei algumas cidades, eu tive bastante vontade de ir a Palmas, que estava começando a capital, né? Mas clima complicado, a Luciane não queria ficar tão longe da família, e aqui ficava próximo para a gente ir para o Rio Grande do Sul. Certo. E aí eu optei por vir para cá. Houve uma pressão muito grande para ir para Santa Rosa, que era a cidade dela, tinha lá as portas abertas, né, também. Mas eu preferi vir para cá. Eu achava que aqui a cidade ia desenvolver essas obras estruturantes que a gente está vendo aí, segunda ponte, perimetral, tudo mais. Eu imaginei que iam acontecer mais cedo um pouco, mas que bom que estão acontecendo agora. Então, eu sempre imaginei que Foz ia se tornar um grande polo comercial de turismo, e turismo já é, né? Mas de transporte também. E eu resolvi apostar na cidade. Bacana, né? Você foi uma espécie de Raul Seixas, né? Você previu o futuro. Não, é que pela localização geográfica de Foz do Iguaçu, é natural que as coisas vão passar por aqui. Claro. Para ir para a Argentina, para o Paraguai, para o Chile, as coisas vão... Aqui é o entroncamento, né? Exatamente. Então, eu acho que esse Porto Seco agora que está saindo, essas coisas todas, vão trazer um desenvolvimento para a cidade. Como Dr. Maurício se sente poder convidar sua patroa e alguns dos muitos amigos que tu tens, jantar, aliás, almoçar no Paraguai, jantar na Argentina e dormir no seu país, que é o Brasil? Qual é o grau de orgulho que você tem de ter vindo para cá há 26 anos e poder ter esse poder de fazer, né? Isso é outra coisa, uma coisa sui generis daqui, né? Logo que a gente chegou aqui, a gente foi jantar num restaurante aqui da cidade e estava tendo a Copa América, se você lembra, em 99. Então tinha a seleção mexicana, tinha um casal de chineses conversando em chinês, uma turma árabe com um aniversário, um pessoal falando em inglês e eu e a Luciane falando em português. Então a gente ouvia 5 línguas ali no salão do restaurante. Estou te dando um exemplo, e eu comentei com ela, olha, isso que a gente está vendo aqui, não sei nem se em São Paulo acontece, porque é uma região em que você tem gente de todo mundo aqui, né? Isso aí. Isso é uma coisa interessante, eu acho uma coisa bacana. Movimentou a fronteira demais. E essa proximidade também de você poder ter o bom, né, da Argentina, né, o bom do Paraguai, é uma pena é o acesso que ainda dificulta muito, acesso, né? Você sair para ir para a Argentina, você acaba ficando ali horas numa fila. Que eu acho que isso precisa ser resolvido. Eu penso que futuramente alguém vai priorizar isso, os políticos que estão vendo essa dificuldade, e não só para o ser humano e o visitante, mas também para o próprio desenvolvimento da fronteira. Atrapalha bastante essas filas e tal, né? Sim. Complicado. Doutor, nós podemos molhar as mãos simbolicamente todos os dias nas águas mais importantes do mundo, né? Que é as Cataratas do Iguaçu. Isso nos enche de orgulho. Sim. Então faz com que a gente ame mais isso aqui, né? Sim. Fronteira é do povo, é da família, é nossa. E aqui ninguém é forasteiro, todo mundo quer ser daqui, né? Sim. E às vezes você nem queria vir para cá, mas por uma ocasião, como foi o seu caso, você veio e ama isso aqui como se tivesse nascido. Isso é um diferencial, né? São histórias que a gente tem, né? Nós estamos aqui para contar histórias. Claro. Eu, quando cheguei aqui nos primeiros 10 anos, eu trabalhava muito, né? Eu tinha que buscar novos mostrar seu trabalho, novos né? espaços, né? Também. Então, trabalhava... Eu fui trabalhar em São Miguel, Santa Terezinha, ia lá uma manhã por semana em São Miguel, uma manhã por semana em Santa Terezinha.
trabalhava no Hospital Costa Cavalcante, que agora é Itamed, na Unimed, no consultório, e fazia plantões também. Olhando para trás, não sei como é que conseguia, mas a gente, quando é jovem, tem mais energia, são né? desafios, né? E às vezes eu saía do plantão no sábado à noite, ligava para a Luciana e falava, vamos tomar um chimarrão? E aí no domingo de manhã, lembra que as cataratas você entrava de carro lá dentro. Então eu pegava um chimarrão, umas bolachinhas e ia tomar um chimarrão olhando para as cataratas. Que coisa. Isso a gente fez inúmeras vezes e olha a gratidão que a gente tem que ter por morar num lugar abençoado desses, né? Muito bacana. Nosso podcast Pode Ver, conversando com o Dr. Maurício Segatti, urologista, um homem simples, mas muito superior em estudos, foco naquilo que é melhor para a saúde do homem e da mulher. Foi bem falado isso aqui. Quero agradecer à MB Odontologia, doutora Milena Boff e todos os profissionais que estão apoiando o nosso trabalho. Doutora Milena, junto com a gente, muito obrigado. Quero agradecer também a Criateria, onde você cria do seu jeito bonés e camisetas. Muito obrigado a vocês. A Center Foz Restaurante, um sabor sensacional no Maracanã, na Minas Gerais. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho e pela confiança no nosso trabalho. E abastecer seu carro com qualidade é Auto Posto Consalto. Tem 3 endereços em Foz do Iguaçu e eu quero que você vá lá e certifique do que eu faço. Nem um produto entra no tanque central para abastecimento nas bombas sem passar pelo crivo, pelo teste de qualificação. Veja lá e certifique. Doutor, tem tempo para ouvir uma boa música gaúcha, que eu sei que você gosta, para tomar um trago com os amigos? A gente sempre tem que arrumar um tempinho, né? Tem que arrumar, né? Porque se não arrumar, não tem, né? O tempo a gente tira, né? Cultivou nesses anos muitos amigos, doutor? Muitos. Felizmente, eu posso dizer que tenho uma legião de amigos. Claro que deve ter algumas pessoas que não gostam de mim. Que seria... Até normal, seria natural, natural, né? Mas tenho muitos amigos, ótimas amizades. Jesus agradou todos, né? É verdade. Que fiz em vários segmentos da sociedade, né? Logo que eu cheguei aqui, 1 ano ou 2 depois, eu participei do Rotary, inclusive no mesmo clube que você participa. Exatamente. E depois... Os estão abertos para voltar, viu? Estamos pensando. Estamos pensando, né? Aí, depois, na época tinha muito trabalho, daí eu me afastei e também depois... Através de um amigo em comum que nós temos, né, eu comecei a frequentar também o grupo dos festivais de música, né, que também era um lugar de encontro, de amizade ali. E te confesso que quando jovem eu ouvia muito pouca música gaúcha. É mesmo? Você sabe que tinha um certo preconceito com a música gaúcha na ala jovem, digamos. Era aquela época do rock nacional, dos anos 90 ali, né? Então, e depois, com o passar do tempo, eu sou muito eclético, gosto de vários tipos de música, gosto da boa música, e a boa música gaúcha também faz parte das músicas que eu escuto. Como é que você analisa a evolução? Porque antigamente nós só tinha Teixeirinha, Gildo de Freitas, Zé Mendes, mais alguns outros por aí, e os poetas, Jaime Caetano Brau, Pedro Hortaça e Cia. Hoje, uma nova safra de intérpretes musicais, de compositores novos, o Rodeio Internacional da Vacaria, não sei se chegou aí, eu acho que você já foi, né? Não, inclusive a promessa é ir com você, né? Você não oportunidade. Foi nenhuma vez, né? Exatamente. O Rodeio, inclusive, volta agora, depois da pandemia, ele volta, já teve um sucesso inicial, e volta, e temos que ir, né, doutor, para lá. Como você analisa os comparativos da evolução da música? Porque o Teixeirinha, ele plantou, ele elevou o Rio Grande nas costas. Mas antes do Teixeirinha, não sei se você sabe, já ouviu falar num cidadão chamado Pedro Raimundo, que nasceu em Imaruí, Santa Catarina, que ergueu a bandeira do Rio Grande do Sul e esqueceu um pouco da sua, que era Santa Catarina. Imaruí, uma cidade pequena até hoje. E ele elevou, começou a difundir a música gaúcha fora do sul do Brasil. E morreu.
Aí veio o Teixeirinha, não sei se eles chegaram a se conhecer, essa história ainda não sei, mas ele que foi o primeiro a erguer a bandeira do Rio Grande do Sul, que foi um catarino. Sim. E hoje nós estamos assim, com facilidade de acesso nas rádios e também o sistema diferente com a tecnologia, para ouvir aquela música que você quer. Sim. Realmente tinha o radião, você ficava na frente do rádio ali que nem piscava, né? Ouvindo os caras no rádio. Hoje nós podemos ouvir tudo que quiser, né? Antes você mais ouvia o que te ofereciam, né? Isso. Que você ficava buscando. Você não tinha opção de escolha, né? Verdade. Naquela época, né? E hoje não, você tem mais escolha. Acho que a difusão também se deu bastante, em parte, pela própria migração, né? É isso. Os gaúchos que foram indo para o Rio, para o Mato Grosso, foram subindo, né? Isso. E junto foram os CTGs, né? E aí foi subindo. Eu não participo do movimento CTG, mas eu acho que como difusor de cultura ele foi muito importante, né? Porque são várias culturas, nós temos a cultura mineira, nós temos a cultura carioca, enfim, e temos a nossa cultura também, que ela foi se alastrando aí junto com o pessoal que foi desbravando esse centro-oeste aí, né? Verdade. Nós temos o gaúcho, né? Como é que é o nome? Me dá branco. O Dilson? O Dilson da Costa, que aliás estou para fazer uma gravação central, porque ele não sai de casa, daí eu vou gravar ele lá. Sim. Nós vamos visitar ele lá neste local que não tem no Rio Grande do Sul, igual o Recanto Gaúcho não tem. Sim. É um lugar abençoado, onde a gente se encontra para tomar um trago e dar umas risadas, comer uma carne, né, doutor? Isso aí... É verdade, ele conseguiu fazer um centro ali que lembra muito as tradições, né? Sim. Realmente. Então, caso o Maurício Segatti não fosse médico, ia ser farmacêutico, ia ser o que seria? Eu não sei te dizer ao certo, porque depois de ter feito o ensino médio, eu foquei nessa, né, e ter passado pela experiência de não ter gostado de contabilidade, eu foquei nessa área. Quem sabe dentista. Seria uma opção B, né? Seria essa opção. Mas é aquilo que eu te falo, eu felizmente optei por uma profissão muito jovem, como a maioria das pessoas precisa optar jovem sem conhecer muito do que vai exercer o resto da sua vida. Sim, claro. Por isso, inclusive, que eu nunca forcei meus filhos a fazer o que optarem por uma ou por outra profissão, né? A opção foi deles, né? Eu sempre falei para meus filhos o seguinte, desde adolescentes, você pode escolher a profissão que você quiser. Tente escolher uma profissão que vai te dar uma vida digna. E o que eu quero como pai de vocês é que vocês tenham uma cabeça boa. Que sejam pessoas inteligentes, educadas e pessoas corretas. Isso que eu quero. A profissão é consequência, né? Mas eu acho que se não fosse médico, provavelmente dentista. Tentaria ser. Bacana demais. Doutor, chegou a andar a cavalo quando você era piazão? A empresa do meu pai, era ele e meu tio que eram sócios, eles tinham um pequeno sítio lá onde criavam e tal. Então, eles tinham alguns cavalos ali, né, para cuidar do gado, mas a gente ia esporadicamente, mas andar no pátio ali, né, um pouquinho. Entendi. Não cheguei não sei, eu te diria que eu não sei cavalgar, não sei andar a cavalo. É mesmo? Infelizmente, isso é uma coisa que eu, às vezes, penso que deveria voltar um pouco no tempo, né? E vivido isso. Acho que é uma coisa bacana. Que animal você gosta? Eu não tenho uma predileção. Eu gosto de dois animais. Eu acho que o cachorro e o cavalo são os animais que mais me chamam a atenção. Acho que o cachorro pela fidelidade dele e o cavalo pela inteligência. É um animal muito inteligente. Exatamente, né? Exatamente. Realmente. Verdade. O cachorro e o cavalo são assim, animais bastante importantes até na nossa formação, mesmo você não tendo um cavalo, essas coisas e tal. Mas assim,
O que levou o amigo a torcer para o Internacional de Porto Alegre? Alguma influência do seu pai, do seu avô, de alguém? Como é que foi isso? Bom, meu avô não gostava de futebol. O esporte dele era a carreira, cancha reta. Olha, Tá? E meu pai foi estudar fora, como eu te falei, isso era nos anos 50, imagina, muito tempo atrás. E quando ele chegou para estudar, os colegas de hotel, pensão lá, perguntaram que time ele torcia. Ele falou que não torcia para nenhum time. Daí os colegas, lá era Inter ou Grêmio, né? Sim. Aí os colegas falaram, então você tem que torcer para o Grêmio, porque no Grêmio não joga negro. Que até 1967, se não me engano, no Grêmio não jogavam jogadores negros, né? E aí meu pai resolveu ser colorado. Você já pensou? Porque, como os colegas Não falaram, comungava com isso. não, você tem que torcer pro Grêmio, porque aqui no Grêmio não joga negro, ele resolveu ser do contra, ele resolveu torcer pro Internacional. Onde eu morava, o time de futebol era Internacional e usava camiseta vermelha, o time do bairro. E eu jogava no Internacional. Então, pai colorado, time colorado, não tinha muita escolha. Então, eu acabei torcendo pro Internacional. Que bacana. Mas essa foi a história. Estou conversando com o Dr. Maurício Segatti no oferecimento de Indicar Veículos, compra, venda, troca, consignação, financiamentos de melhores veículos usados e seminovos da nossa região, periciados e com a garantia daquilo que você leva. Ali na Pedro Bastos 32, em Foz do Iguaçu, fala com o Paulinho, nosso amigo Paulinho, Indicar Veículos, no 9976-0170. Obrigado, Paulinho, por confiar na gente, estar aqui trazendo essas coisas boas. Doutor, família, como é que você vê isso? Família é a base de tudo, né? Eu, como te falei, eu sou casado há 30 anos, eu tenho 2 filhos, sempre tentei ser o melhor pai possível. Lógico que o casamento tem suas crises, nunca foi também sempre uma maravilha, mas a gente sempre sentou e conversou. Sempre estimulei a Luciane, que é uma mulher de personalidade forte, você conhece. Sempre estimulei ela a trabalhar, a ter a sua profissão. Então ela trabalha aí, está com uma imobiliária, está no mercado como corretora aí há 15 anos, trabalhando também, tentando fazer um trabalho correto, sério. E eu acho que é isso, eu acho que é a sustentação de tudo. Eu sempre comento com ela que a gente pode ter 1 milhão de problemas fora de casa e tudo, mas se você voltar pro ninho e o teu ninho estiver bem, você tá forte, né? Esse sempre foi o meu pensamento. Então, eu acho que é isso. A gente vai tentando conduzir os filhos da melhor forma possível, para que também tenham uma vida digna, né? E eu acho que é isso que é o importante. Eu acho que a família é a base, é a célula da sociedade, como é um chavão que se fala, né? Mas é muito real isso. Então, você tendo famílias bem constituídas, organizadas, você vai ter uma sociedade organizada. Muito bacana. Deus. Sempre acreditei em Deus. Eu não sou muito religioso, mas eu sou muito crente. Sempre fui criado numa família muito religiosa. Não sou frequentador de igreja assiduamente, né? Sou católico, mas não frequento assiduamente. Mas eu sempre fui muito crente em Deus, numa entidade, num ser superior. Sou devoto de Nossa Senhora de Guadalupe. Lá na minha casa tenho o meu quadro de Nossa Senhora, faço minhas orações para Nossa Senhora de Guadalupe. Sou devoto dessa santa, que eu acho que tem uma história, para quem conhece a história de Nossa Senhora de Guadalupe, muito bacana. E é a nossa padroeira também aqui, né? Mas mesmo antes da catedral, tudo, eu era devoto desta santa. No mundo, o senhor acha que ainda dá para salvar muita coisa ou estamos meio perdidos? Qual é o seu ponto de vista? Eu acho que a gente está, em termos de humanidade, de sociedade, a gente está passando por uma crise, né? Uma crise meio geral, assim, de espiritualidade, né? Mas é óbvio que isso é cíclico. Se você observar a história, isso é um pouco cíclico.
Eu sempre falo que, na minha concepção, todo ser humano, toda pessoa deveria conhecer um pouco de história, um pouco de astronomia, para ter noção do tamanho que é o que a gente, não é que é o universo, o tamanho do que a gente conhece do universo, que se conhece, quem sabe, uma ínfima parte, né? Um pouco de filosofia também, porque daí muitas vaidades iam sumir, né? Então, eu não estou dizendo que a pessoa não deva querer ter uma casa decente para morar, uma condição boa para sustentar sua família, ter uma condição de vida boa. Não estou dizendo nada disso, mas estou dizendo aquelas vaidades desnecessárias, aquelas coisas que as pessoas às vezes se preocupam com a marca X ou Y, ou o carro mais potente, né, ou mais caro, enfim, essas vaidades que se você aprofundar um pouco o teu conhecimento, você vai ver que tudo isso é passageiro. Eu não estou dizendo que a gente não deva lutar para ter as coisas, para melhorar a condição de vida, tudo isso é muito bom e muito correto que a pessoa busque melhorias das suas condições de vida. Mas eu digo aquelas vaidades desnecessárias, entendeu? Porque tudo isso, eu acho que compactua comigo, tudo isso é muito passageiro, né? Sim. Então, quando você vê isso, a gente, infelizmente, na minha área, a gente está muito próximo da morte, entendeu? E você vê que pessoas, às vezes, até jovens e tudo mais, aí daí a pouco acontece, vem e a morte leva. E muitas coisas que são, como é que eu poderia te dizer? Muitas coisas que é dado um valor muito grande, tudo, se você vê que não tem esse valor. Depois, quando a morte chega, isso aí ninguém não vai levar nada consigo. Muito bem. Já sofreu muita decepção com amizades? Já, algumas. Felizmente, poucas. Eu sou um cara muito intenso, né? Eu sei que se eu trabalho, eu gosto de trabalhar, fazer bem feito. Se eu for fazer alguma atividade extra, eu gosto de fazer bem feito. Se eu tenho uma amizade, eu posso ficar longe de você por meses, como às vezes acontece, a gente fica semanas sem se ver, sem se falar, mas eu sei que eu posso contar contigo, você sabe que pode contar comigo. Essa é a verdade. Eu sou muito intenso nas minhas amizades, e às vezes você acaba se decepcionando, porque pessoas com quem você às vezes se doa em termos de amizade, e aí depois você vê que era muitas vezes por interesse. Mas isso faz parte, eu acho que você tem que passar por cima disso, isso faz parte do aprendizado da vida, e o mundo tem muito mais para te dar do que ficar remoendo essas coisas e que vão te fazer mal, na verdade. Então, perdoar e tocar para frente. Aliás, perdoar faz parte, mas eu me afasto, na verdade, vou te ser muito honesto nesse momento. Quando eu sinto assim que uma amizade não é verdadeira, eu não discuto, não brigo com a pessoa, eu simplesmente me afasto, entendeu? Porque se ficar perto, você pode se machucar, então é melhor ficar... Quem se cala está uma distância segura. E cada um vê o que fez e tal. Isso é muito relativo. Doutor, no meu ponto de vista, a amizade, só existe amigo só existe um. Ou é o 100% ou é zero. Eu nunca acho que tem meio amigo, ou aquele cara, não tem isso aí. Sim. Ou você é amigo ou você é zero. Como você disse, pode ficar 1 ano, 2 anos sem falar, mas amizade é como ouro, doutor. Você dá uma soprada no ouro, ele brilha. É verdade. Amizade também. É verdade. Né? A gente tem orgulho de ter... Eu sempre falo para todo mundo que eu tenho 10 dedos nas mãos e 10 nos pés, me faltam dedos para contar os amigos bons que eu tenho. Porque eu tenho amigos bons. Que bom. De todos os setores, graças a Deus. Isso é uma conquista que você faz sendo verdadeiramente você. Sim. Porque se tiver alguma coisa para falar para o doutor Maurício, vai falar para ele, não fica falando nas costas do cara, né? Exato. É chato isso, né, doutor? Exato, exatamente. Voltar ainda a falar um pouquinho mais de Deus. Mas antes fazer uma pergunta para ti.
O que é que o Maurício Segatti, ou o Dr. Maurício, não fez que gostaria de fazer? E o que é que ele fez que se arrependeu? O que eu gostaria de fazer são duas coisas. Uma delas, eu gostaria de ter aprendido pilotar. Pilotar aviãozinho pequeno e tal, fazer um Piloto de brevet. aviação. Mas para saber, né? Isso é uma coisa que eu gostaria de ter feito, agora acho que já não é mais a hora. E uma coisa que às vezes também, você é testemunha disso, eu gosto muito de política, né? E até você foi uma das pessoas com quem eu conversei sobre isso, né? E às vezes eu penso que eu devia ter me inserido mais nesse meio. Isso não é tarde. Alguns amigos, inclusive você, na época me desaconselharam. Sim. Eu estava num outro momento profissional e tudo mais, e eu ouvi os amigos que isso poderia prejudicar a minha profissão e eu preferi não me envolver. A outra pergunta foi... Que você fez, em que você gostaria de fazer? Não, que você fez e se arrependeu. Alguma coisa que fizesse e te arrepende. Vanderlei, eu acho que assim, quando você decide fazer uma coisa, naquele momento você pensa em fazer o certo, né? Tem várias coisas que eu faria diferente hoje, logicamente. Mas naquele momento, 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu decidi fazer, eu achava que estava fazendo o correto. Então, o arrependimento agora ele não vai mudar mais, né? Então, eu te diria que são poucas coisas. Doutor Maurício, na hora da dificuldade, você que tem uma mulher de ouro, aliás, um abraço para Luciane, eu gosto muito da sua esposa, minha esposa também gosta muito dela, e ela é sempre pronta, né? Obrigado. Se você disse que tu é intenso, a Luciane tá muito intensa. Ela 220. Ela é. Você pede, Luciano, eu preciso de tal coisa. Pode ser à tarde? Não, eu posso ir agora e agora eu tô indo. Quando você vê, ela tá lá. Isso é uma qualidade do profissional. Sim. Sua esposa é uma grande pessoa como mulher e como amiga, como profissional também. Então isso também ajuda. Mas assim, quando você tem uma decisão a tomar, você ora, você pede para Deus, você dialoga. Qual a sua primeira atitude? Decisões profissionais, eu peço sempre que Deus me ilumine, né? Quando eu terminei a residência, eu falei com o meu decano, né, meu professor decano lá, que era o Dr. Lauro. Eu falei, Dr. Lauro, como é? Agora eu não vou ter mais os professores para discutir os casos e resolver o que fazer. Como é que eu faço? E ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, pensa que a pessoa que você vai indicar um tratamento é teu familiar, ou uma cirurgia, que essa pessoa é teu familiar. Você não vai errar. E eu adotei isso, entendeu? Então, eu, quando vou indicar uma cirurgia ou um tratamento, eu faço como se fosse para alguém da minha família. Aí, realmente, ele foi muito sábio. A chance de erro, ela cai para praticamente zero. Pode acontecer algum imprevisto, mas não é por falta de vontade de acertar. E as questões de decisões comerciais e tudo mais, eu sempre discuto com a Luciane. E à medida que meus filhos foram ficando maiores, mesa redonda. Que bacana, eu converso com eles porque isso é uma das coisas que eu quis mudar, porque meu pai sempre decidiu muito sozinho, e era uma coisa, essa é uma das críticas que eu fazia a ele. Sim. Entendeu? E eu, quando tive a minha família, eu sempre colocava meus filhos a par do que ia fazer. Ó, conversava com a Luciane, chegava e falava para eles, ó, eu e a mãe decidimos, vamos fazer tal coisa. Vamos, por exemplo, construir a sede, quando a gente construiu a sede ali para a empresa dela. Ó, nós conversamos, vamos comprar um terreno, vamos construir uma sede para tua mãe trabalhar, para a mãe de vocês trabalhar. Certo. Então, as decisões que envolvem a parte financeira, sempre conversado com a esposa e agora com os filhos também. Que bacana, doutor. Bom, Deus, você falou que não vai muito, não vai nas igrejas, mas você tem fé.
Deus está aqui e ele está esperando você entrevistá-lo. O que você ia perguntar para ele se ele aparecesse aqui? Tem aquela passagem bíblica que diz: onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. Eu sei que ele está aqui porque nós somos do bem. A gente sempre foi pessoas honradas e honestas. Nossa amizade é que nem o ouro, né? E o ouro é uma coisa que brilha. O que você perguntaria para Deus agora? Ele, na sua frente, ele está te esperando. Até porque ele não tem ocupação, ele está sempre pronto para ouvir. Olha, eu faria 2 pedidos, na verdade, né? Um deles eu pediria que providenciasse o mais breve possível a cura dessas doenças graves. Eu estou falando de tumores, de cânceres, que eu acho que isso na área médica é o que você vê o sofrimento das pessoas, dele, né? Então esse seria um pedido, a cura de doenças, dessas doenças graves que levam tantas pessoas e com tanto sofrimento. E a segunda coisa, eu ia perguntar para ele por que ele não dá uma olhadinha, né? Muitas guerras, né? Eu sei que o livre-arbítrio que ele deu para os homens, ele não interfere nisso, né? Eu acredito nisso. Mas é muita gente, milhares de pessoas morrendo, sofrendo, né? Pela vaidade, pelo egoísmo, pela imbecilidade de alguns líderes, né? Malucos, eu diria assim, que levam aí países e populações inteiras ao sofrimento com guerras. Então eu acho que a guerra é o desastre da humanidade, né? Então pediria para ele ajuda um pouco para diminuir isso. Esses seriam os meus pedidos. Muito bem. Conversei no nosso podcast Pode Ver com esse grande cidadão do bem, médico conceituadíssimo na área de urologia, querido doutor, que traz pra gente sempre informações, coisas boas, Maurício Segatti. Tenho orgulho de ser seu amigo, Deus lhe abençoe, muito obrigado. Na direção do meu filho Giancarlo Botega, encerramos por aqui. E desejo muita sorte, muita alegria, vida longa para ti, doutor, porque você é um cara iluminado e um conselheiro, que você não é só um médico, você é um amigo que aconselha, que toma um vinho, toma uma boa cerveja e conversa sobre tudo. Isso é coisa de Deus. Amigo é coisa de Deus. Eu te agradeço o Jean, agradeço o convite. Te confesso que vim de coração aberto, como você percebeu. Claro. Né? Eu acho que esse é o objetivo do teu programa. Agradeço a tua amizade também. E vamos em frente, vamos para os próximos 30 anos, se Deus quiser. Com a graça do Senhor. E que os seus sonhos não se apaguem. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Valeu.